nós podemos ter uma vida de igreja, uma vida de busca a Deus, mas podemos ter uma vida não saudável, espiritualmente falando, né? Existem as dificuldades que nós precisamos driblar e precisamos então ter esse certo equilíbrio na nossa vida. Um dos grandes desafios do ser humano é poder achar esse ponto de equilíbrio entre o físico, o espiritual e o emocional. Amém? Sendo que as três áreas, tanto a área física, espiritual e emocional, as três áreas atuam em nós, em todos os momentos, em todos os instantes. Até na hora que nós dormimos, os sonhos, né? Sonhos podem ser emocionais, sonhos podem ser espirituais. Nós temos canseira física, temos canseira psicológica, existe canseira espiritual, né? Então nós precisamos o quê? Encontrar um ponto de equilíbrio. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer que o verdadeiro cristão, ele não pode ser oscilante, ele tem que ser constante. Paulo já falava desse nível de equilíbrio que nós temos que encontrar na nossa vida. E é interessante que alguns encontram facilmente esse ponto de equilíbrio na sua vida. Outras pessoas já levam um pouco mais de dificuldade. Isso leva de alguma área da área da vida do ser humano ser um pouco mais ascendente do que a outra. Às vezes a pessoa ela é muito emocional. Tem a área emocional um pouco mais ascendente do que a área espiritual, a área física. Às vezes é o físico, né? Então, às vezes é o espiritual. Nós não podemos ser, né, muito céu e pouca terra. Nós não podemos ser muita terra e pouco céu. Nós precisamos ter um equilíbrio entre os dois. Então, o equilíbrio ele faz bem ao ser humano, né? Se nós comemos demais, isso vai fazer mal. Se nós comemos de pouco, vai fazer mal também. Então a gente precisa comer com equilíbrio, né? Até a água é algo essencial para o corpo humano, amém? Mas água em excesso faz mal, e água de pouco vai fazer mal também. Então, se ela é essencial para a vida, ela precisa ter a quantia certa, o equilíbrio. Então, o equilíbrio é o ponto central de uma vida bem resolvida, de uma vida que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Sem equilíbrio, a pessoa vive uma vida bagunçada, desordenada, não consegue construir nada, porque como construir alguma coisa desordenada? Não tem jeito, né? Eu que trabalho na construção civil, existem regras para você construir uma casa, existem regras para você construir um prédio, existem regras para você construir uma piscina, que é a minha área. Se você não segue as regras, vai dar errado. Se nós não seguimos as regras certa, que é a palavra de Deus, uma hora vai dar errado. Amém? Porque vai faltar o equilíbrio. Amém, Jesus? Então vamos ver o que esse estudo vai trazer para nós, para nos trazer mais conhecimento dentro dessa área e com certeza falar com os irmãos, né, para que os irmãos coloquem em prática isso e possam ter uma vida bastante equilibrada diante do Senhor. Vamos lá. Todos nós fomos moldados por padrões familiares, traumas do passado e tradições. Esses fatores influenciam nossa maneira de enxergar o mundo, muitas vezes nos levando a dividir a vida em compartimentos isolados, como
se a fé, como se a fé, trabalho, saúde, emoções pertencesse a esferas separadas que não se tocam. Então veja que já nessa primeira estrofe aqui, nós conseguimos entender, né, que quando uma pessoa ela não tem um certo equilíbrio na tua vida, a tendência dela misturar sentimento, emoções com fé é uma certeza. Por quê? Porque a fé e a emoção ou o sentimento, eles andam na mesma linha. Só que são coisas totalmente distintas umas da outra. Emoção é emoção, fé é fé. E nós encontramos, principalmente dentro da igreja, várias manifestações que não são pela fé, e sim pelas emoções. E quando essas manifestações acontecem na vida das pessoas, dentro da igreja, durante um culto, né, durante uma oração, de um louvor, a tendência é ela não ser edificada. Porque a emoção não tem poder para edificar a sua vida. Quem tem poder para edificar a tua vida é a fé. Amém? Então nós precisamos ficar muito atento com isso. E qual que é uma pessoa que não consegue distinguir isso? O que ela faz? Ela guarda todo esse tipo de ação em forma de sentimento dentro de um lugar só. E faz uma verdadeira mistura dentro daquilo. E ela não sabe se é Deus falando com ela, se é o seu próprio coração. Ela não sabe se o sonho que ela teve é real ou é invenção da sua cabeça. Quem está me entendendo, diga amém. Faz uma mistura total dentro dela, dentro dele. E isso acaba bagunçando as ideias e até mesmo acaba sendo perigoso, porque uma pessoa ela pode achar que Deus falou com ela e às vezes Deus não falou. Às vezes foi sua própria emoção, seu próprio eu que falou com ele e ele acaba fazendo as coisas que Deus não mandou fazer. Então, o simples fato de nós estarmos sentados aqui hoje, de nós estarmos aqui na igreja hoje, isso aqui é muito importante na nossa vida. Mas precisamos ter um certo equilíbrio para poder entender como funciona isso tudo na nossa vida. Amém, Jesus? Vamos continuar. O problema é que essa visão dividida da existência tem distorcida a maneira como vivemos e nos relacionamos com Deus. Essa é a grande verdade. Porque se nós temos, né, pode ver que a frase começou problema, tá? Então se nós temos essa visão dividida ou até mesmo distorcida, tá, do que eu estou sentindo, do que você está sentindo, nós vamos ter esse problema. Vai afetar o quê? Principalmente o relacionamento nosso com Deus. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento verdadeiro, precisa ser um relacionamento profundo, não pode ser superficial, precisa ser um relacionamento sincero, né, verdadeiro, para que possamos obter de Deus aquilo que Ele prometeu para a nossa vida. Agora, Deus, Ele não vai responder às suas emoções. Deus, Ele vai responder à sua fé. Amém? Se homens do passado como Abraão, Isaac, Jacó, né, o próprio Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, na fornalha quente, o próprio rei Davi, se esses homens agissem pela emoção, nunca eles teriam chegado ou tivessem tido o livramento que eles tiveram. Por quê? Porque eles tinham ali a sua fé. Eles não misturavam a emoção com a sua fé. Eles conseguiam separar isso dentro de si próprio. Ah, pastor, mas Abraão, Davi, né, Daniel, esses homens não choravam? Choravam.
Esses homens não entristeciam. Esses homens não sentiam fome, sede, sentiam, mas eles não misturavam nada disso. Eles não misturavam o que era humano, da carne. Eles não misturavam o que era do sentimento com a sua fé. Então, ponto central para que a gente possa enfrentar o mundo que está lá fora, para que a gente possa enfrentar o inferno que se levanta contra a nossa vida, para que possamos ouvir a voz de Deus, é encontrar esse ponto de equilíbrio na nossa vida. Amém? Distinguindo o que é emoção, distinguindo o que é eu e distinguindo o que é fé. Tá? Então isso é muito importante na nossa vida. Então pode ver que a frase começa falando de problema, e é um problema sério, tá? Na vida das pessoas. Em muitos casos, acabamos adotando uma espiritualidade exagerada, que supervaloriza a ação do mal e subestima a grandeza de Deus. Essa é a grande realidade, tá? Então, há pessoas que elas valorizam tanto, mas tanto a sua espiritualidade, tá? É como eu disse no começo, é tanto céu, tanto céu, tanto céu, que ela acaba enxergando o mal em tudo. E nem tudo está o mal. Amém, Jesus? Existem fatores que o mal está presente, mas existem situações que não é para ser o mal, né? Provação da parte de Deus. Tem muitas pessoas que falam, eu estou passando por uma prova, por um deserto, né? Tá difícil da minha vida. E aí as pessoas encaram aquilo como um grande problema, como algo mal na sua vida, e às vezes não é. Às vezes Deus está permitindo aquela provação para que a pessoa seja aprovada. Então não é uma coisa má, é uma coisa boa. Mas por que as pessoas enxergam dessa forma? Porque lhe falta equilíbrio para enxergar da maneira correta. Tá dando para entender? Amém? Vamos lá. É um desequilíbrio que afeta a caminhada cristã e a vida em comunidade, especialmente quando não reconhecemos a importância de um cuidado integral com o espírito, a alma e com o corpo. Veja que o desequilíbrio, que é a falta de equilíbrio, amém? Vai trazer o quê? Sérios problemas de relacionamento, principalmente comunidade, família, né? A própria igreja, trabalho. Você não consegue distinguir o que as pessoas falam e não consegue também se expressar, e isso acaba tendo atrito, tendo problema, tendo confusão, tá? Então nós precisamos ter esse equilíbrio e precisamos cuidar integralmente do espírito, da alma e do corpo. Então nós não podemos cuidar somente do espírito e abandonar a nossa alma e o nosso corpo. Nós não podemos só se preocupar com o nosso corpo e abandonar o nosso espírito, a nossa alma. Não, precisa ser um cuidado cotidiano, diariamente, né? Mas com um certo equilíbrio, sabendo que cada área da tua vida precisa alcançar, aleluia, a plenitude do Senhor. Amém? Se não acontece isso, nós encontramos pessoas que costumam tomar decisões e tomam decisões erradas. O desequilíbrio faz isso. Mas a pessoa tomar decisões erradas, equivocadas, isso traz uma série de consequências, agravando a situação da pessoa. Tá? Então, para tudo na nossa vida, nós precisamos entender. Primeiro, nós não podemos ouvir a nossa própria voz. Você tem uma razão dentro de você. Amém? Eu até costumo falar para as pessoas que quando a gente é afrontado, quando alguém xinga a gente, quando alguém está sendo grosso com a gente, né, nos ofende,
Os 5 primeiros minutos é homem, é carne. Então você tem que segurar. Passou 5 minutos, o Espírito Santo começa a agir na tua vida. E aí você vai começar a entender o porquê que aquela pessoa agiu daquela forma com você. Por isso que a palavra do Senhor diz, o próprio Tiago, apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, disse que nós temos que ser tardio em e prático a ouvir. Então temos que ouvir mais e falar menos. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas são demonstradas através das nossas falas, das palavras que saem da nossa boca. E uma vez que saiu da nossa boca, virou compromisso. Aí você vai ter que honrar o que você falou. E às vezes muitas pessoas se entram em problemas grandes por causa disso, porque abriu a boca fora de hora, tá bom? Então esse equilíbrio é muito importante na nossa vida, equilíbrio de espírito, alma e corpo, tá? O homem é uma tricotomia, nós temos um corpo que contém uma alma que habita um espírito. Então cada área dessas são distintas, corpo, matéria, carne, osso, tendão, veias, corre sangue, sentimos dores. Amém? Alma, intelecto, mente, vontade, eu, desejo, emoções. Espírito, conexão direta com o Pai. É o fôlego de Deus dentro de nós. Amém? Então nós precisamos pode ver que são coisas distintas. Corpo é diferente de alma e de espírito, alma é diferente de corpo e também de espírito, espírito diferente de alma e corpo. São coisas distintas. Cada um, né, no falar popular hoje, cada um no seu quadrado. Ninguém pode invadir a área do outro, senão há um desequilíbrio. Tá? Então nós precisamos focar nossa mente nisso. Amém, Jesus? Um ser integral não dividido. Isso aqui é importante, ó. Um ser integral não dividido. O que é integral? Integral significa que você não passou por nenhum processo, tá? Por que a farinha integral, farinha de trigo integral, ela é melhor do que a farinha de trigo refinada? Exatamente. E por que a farinha integral as pessoas olham com desconfiança nela? Porque ela tem a cor amarronzada. É feia, né? Aí as pessoas olham, não, eu quero branquinho, limpinho, ó, parece um, né? Mas só que a farinha de trigo refinada, ela passou por um processo, foi usado químicas para ela ficar branca. Igual açúcar. E vai fazer muito mal para a sua saúde, tá? A farinha refinada faz muito mal para a saúde do que a farinha integral. O açúcar refinado é um veneno para a nossa saúde, diferente do açúcar integral, que é natural. Então, tudo que é integral é natural. Tudo que é refinado tem química misturada. Tá bom? Então, essa é a grande diferença. Então, ó, o que ele fala? Um ser integral, sem contaminação. Tá? Então, essa é a ideia aqui em nome de Jesus, tá? Não dividido. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo nos apresenta um princípio essencial. 1 Tessalonicenses 5:23, olha o que Paulo vai dizer. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então olha aqui, Paulo fala o quê? Que sejam conservados íntegros, sem contaminação. Tanto, né, o corpo, a alma, quanto o espírito. O que Paulo está falando aqui desse equilíbrio? Tão difícil de ser encontrado por nós seres humanos, mas ele precisa atuar na nossa vida. Amém? Então, quando nós
olhamos hoje para o mundo, principalmente, nós encontramos essa falta de equilíbrio no mundo através de decisões, de situações, né? Uma pessoa que mata outra pessoa, uma pessoa que fica, né, rouba outra pessoa. Você vê que isso é uma falta de coerência tão grande, mas tão grande, que não deixa de ser a falta de equilíbrio. Uma pessoa fazer mal para outra pessoa, né? Quando nós temos o equilíbrio na nossa vida, vamos começar a ter o discernimento e entender por que certas áreas não acontecem, por que certas pessoas estão daquela forma, né? Então nós precisamos trabalhar dentro da palavra de Deus todos os dias, corpo, alma e espírito. Amém, Jesus? Então, irrepreensíveis significa que nós temos que lutar todos os dias para não deixarmos nenhuma das nossas áreas da vida, espírito, alma e corpo, ser contaminados. Amém? Por nada deste mundo, no nome do Senhor Jesus. Não somos apenas seres espirituais. Olha que interessante. Não somos apenas seres espirituais. Temos uma alma com emoções e pensamentos e um corpo com necessidades físicas reais. E aí? Nós não somos, amém? Só seres espirituais. Mas também aqui a frase não está dizendo que você não é um ser espiritual. Ele está falando que você não é só espiritual. Você tem a sua condição física. Você precisa, né? Do que o corpo físico precisa? De uma alimentação balanceada, de uma vida menos estresse possível, né? Você precisa se exercitar, é o que o corpo precisa, amém? Você precisa tomar cuidado, né? O sol hoje, tomar cuidado do sol, cuidado com a água que você bebe, né? Tomar cuidado com seus olhos, enfim, existe o cuidado do corpo, tá? Mas nada é expressivo, nada que ocupe o lugar de Deus na sua vida. A mesma coisa, tá? É a área da alma. O que é alma? O intelecto, tá? Então, tem pessoas que, se ela não está cansada fisicamente, ela está cansada psicologicamente. E a canseira do psico é pior do que a canseira física. Porque a canseira física você dorme, você descansa o corpo, no outro dia você acorda bom. Mas a canseira psicológica não, tá? E mais acrescentar isso, a nossa alma, que é o nosso psico, é a nossa mente, ela controla todas as nossas ações, tá? Isso se ela for autovalorizada. Isso se nós deixarmos de alimentar o nosso espírito. A alma vai tomar conta de você. E o homem que é movido pela sua alma somente, ele é um homem desequilibrado, uma mulher desequilibrada. Porque as emoções vão estar fluentes 24 horas, mais do que as coisas espirituais na sua vida, tá? Então, uma tendência de ter depressão, síndrome do pânico, a tendência de alcançar facilmente o estresse, é muito rápido, sabe? É muito fácil. Por quê? Porque há esse desequilíbrio. A alma, ela está sendo alimentada demais, tá? Às vezes é o corpo que está sendo alimentado demais. Às vezes é o espírito que está sendo alimentado demais. Então precisa tudo isso se enquadrar dentro de um equilíbrio. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Tudo isso precisa se enquadrar dentro de um equilíbrio. E a mente humana é o maior campo de batalha que existe dentro do ser humano. Porque é uma luta entre o bem e o mal, querendo controlar o chamado alma.
Por que que o que que o diabo tem lutado todos esses dias? Para quê? Para levar as almas das pessoas para onde? Para o inferno. Por que que Deus, ele oferece para nós o teu reino? Para levar nossa alma para o céu. Então veja que há uma guerra pela sua alma. E é por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito, devidamente alimentado, não nada em excesso, mas nem pouco, mas na quantia certa, para que a alma ela permaneça equilibrada. Porque um raciocínio lógico, droga é bom? Não. Bebida é boa? Não. Prostituição é bom? Não. Roubar é bom? Não. Essa, tá entendendo? É o equilíbrio certo que nós temos hoje. Por quê? Porque está tudo equilibrado na nossa vida. Mas uma pessoa desequilibrada, eu vou roubar, eu vou usar droga, tá entendendo? Sabendo que é mal, mas ele vai fazer. Por quê? Porque o espírito já está fora de equilíbrio. Ele não ativa mais nada na vida daquela pessoa. Então só a sua alma vai comandar, tá? Através das suas necessidades. Amém? A santificação, portanto, precisa alcançar todas essas áreas. Negligenciar qualquer uma delas é caminhar rumo ao desequilíbrio. Então, a santificação. O que é santificação? A separação de um período para Deus. Amém? A santificação é a separação de um período para Deus. Então vamos lá. A santificação, ela precisa trabalhar as 3 áreas da minha vida. Ela precisa trabalhar a área espiritual. Poxa, eu vou estar em oração, vou estar buscando a Deus, vou colocar minha leitura da palavra em dia, né? A parte física, vou fazer um jejum para poder intensificar isso, né? Vou fazer um jejum. E a alma? Bem, eu vou tirar tudo aquilo que eu costumo fazer. Ver televisão, né? Bater uma bola, enfim, conversar com os amigos. Então você vai parar com aquilo por algum momento para se santificar ao Senhor. Amém? Então todas as áreas precisam ser trabalhadas. O que costuma muito acontecer na igreja, na vida dos cristãos, é o quê? É trabalhar somente uma área. A pessoa pega e vai só para o espiritual. Mas se você não alcançar um equilíbrio na alma e no corpo, todo o seu esforço espiritual vai estar comprometido. Amém, Jesus? Então precisa ter esse equilíbrio, tá? Então a santificação precisa alcançar esses 3 níveis. A verdadeira santificação, ela santifica o espírito, a alma e o corpo, tá? Em nome do Senhor Jesus, né? Isso é importante, tá bom? É até importante, nós temos aqui, né, casais aqui, é até importante que no momento da santificação, né, é claro, isso é conversado entre os dois e tomando concordância entre os dois, porque não pode ser, não, eu não aceito isso, então não faz, não pode, tá? Mas, né, o esposo vira para a esposa, eu vou entrar em santificação, esposa, tá bom? Então, nesses 3 dias eu não vou te tocar. É importante, amém? A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo disse que é importante que vocês se santifiquem e até mesmo se afastem, mas por um pouco período, mas depois voltem juntos. É importante. Você está santificando a sua vida ao Senhor. Então é importante naquele momento a esposa não tocar o marido não tocar a esposa, se está fazendo essa santificação. Mas não é por um longo período, para que vocês não sejam tentados. Que daí entra a tentação. Amém? Por pouco período. O que o senhor aconselha, pastor? 3 dias. No máximo 4. Amém? Depois vocês, né, voltam a se tocar de novo. Então isso é importante. Tá? Eu estou fazendo 15 dias. 30 dias que eu estou longe da minha esposa e do meu marido. Vai vir a tentação, irmão. Aí você vai cair. Você vai, entendeu? Cair. Não pode. Tá bom? Então isso é muito importante, tá? Nós encontramos esse ponto de equilíbrio, tá bom? Vamos mais um slide aqui, cabe mais um aqui. Vamos lá. Luciano Subirá, em seu livro O Cuidado com o Corpo. Quem já leu esse livro aqui? Interessantíssimo, viu, irmãos? Eu peço a vocês que leiam, eu tenho esse livro, tá? Quem quiser emprestado, empresta para ler, tá bom? É importante.
reforça essa verdade ao destacar que a compreensão do ser integral muda nossa forma de viver. O que é o ser integral? Volto a dizer, sem contaminação. Não passou por refinagem, não recebeu química alguma. Amém? É você limpo, cru e nu. No entanto, 1 Pedro 5,8, olha o que Pedro vai dizer. O Espírito Santo trouxe aqui agora. Olha só. Sede sóbrios e vigiai. O que é ser sóbrio? É você não ter tomado nada, não ter ingerido nada. Amém? Uma pessoa que bebe, ela está sóbria? Uma pessoa que usa droga, está sóbria? Não. Uma pessoa que se prostituía, está sóbria? Não. Está contaminada. Então o que Pedro diz? Sede sóbrios e vigiai. Então, para vigiar, você precisa estar limpo. Porque senão não adianta você vigiar. Tá? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, brama como leão, ao seu derredor buscando a quem tragar. Então, primeira palavra que Pedro diz, sede sóbrios, é o que está escrito aqui, integral. Amém? Sem contaminação nenhuma. Tá? Compreensão do ser integral muda toda a nossa forma de viver. Vai mudar, vai impactar. Porque tudo que nós fazemos diferentemente que já fizemos, vai trazer uma mudança. Amém, Jesus? Vai fazer uma mudança. Não tem como você fazer alguma coisa nova e não trazer mudança. Então tudo que é novo traz mudança, tá? Para a nossa vida. E isso aqui vai trazer mudança para as suas vidas, tá? Quando reconhecemos que nossa alma e nosso corpo também importam, passamos a cuidar melhor da nossa saúde emocional e física, não por vaidade ou humanismo, mas por obediência e reverência ao Deus que nos criou por inteiro. Amém, Jesus? Então entenda, nós estamos hoje vivendo uma geração, é a geração do corpo hoje, tá? Então existem pessoas gastando muito dinheiro, investindo tudo que tem para ter o corpo perfeito. Isso é correto? Não. Por quê? Porque estão colocando o corpo em primeiro lugar. E o primeiro lugar é quem? É Deus. Amém? Mas também você não pode relaxar. Não é? Você não pode relaxar com o seu corpo. Você não pode deixar de ir no médico. Você não pode deixar de fazer uma bateria de exame todo ano. Amém? Você não pode deixar de cortar o cabelo. Você não pode deixar de tomar banho. Você não pode deixar de fazer barba. Amém? Você não pode deixar a sua higiene. Você não pode deixar de se exercitar. Né? Só come e dorme, come e dorme, come e dorme. O que vai acontecer? Vai infartar. Entendeu? Não pode. Então, é isso que nós estamos buscando ensinar para os irmãos aqui. Precisa de um equilíbrio na nossa vida. Tá? Tanto da parte espiritual como a parte emocional e a parte física. A emocional, tá? É algo extremamente importante na nossa vida. E pastor, como que eu trago um equilíbrio para a minha parte emocional? Não sendo muito emotivo. Essa é a grande realidade. Mas como assim, pastor? Presta bem atenção. Nós precisamos andar pela razão, pela fé. Amém? E uma vez que você coloca esse dispositivo que já tem dentro de você, quando você começa a trabalhar isso dentro de você, automaticamente você vai deixando de ser emocionalista. Isso é uma coisa natural. A pessoa é muito emotiva, as emoções dela é mais aflorada do que outras pessoas, porque ela ainda não conseguiu trabalhar a sua parte da razão e da fé. Então não há equilíbrio entre fé e emoção. A emoção está exacerbada dentro da pessoa. E aí o que acontece? Tudo para ela é causa de emoção. Nós temos as mulheres, né? A palavra do Senhor diz, o próprio apóstolo Paulo diz que é a parte mais frágil.
A tendência das mulheres ser mais emocionais, isso é tendência, tá? As mulheres são mais emotivas. As mulheres choram mais do que os homens. As mulheres sentem mais dor do que os homens. Ou será que é o contrário? Eu acho que os homens sentem mais dor que as mulheres, né? Sei lá. Porque nós não tem filho, né? Nós não tem filho, então não sei como. Não sei, né? Às vezes pode ser. Mas a gente sabe que as mulheres são mais emotivas do que os homens, né? Meu pai morreu, vai fazer acho que uns 3 anos e pouquinho. Assim, sinto saudade dele. Mas eu não choro mais porque ele morreu. A pastora perdeu o paizinho dela faz 2 anos e pouquinho. Esse dia eu cheguei na cozinha, a pastora estava chorando. Eu falei assim, por que a pastora está chorando? Eu fiquei pensando, lembrei, nossa, hoje eu digo que o pai dela morreu. E ela estava chorando, ela lembrou. Então quer dizer, é a parte mais frágil. Consequentemente, vai ter mais trabalho para trabalhar essa área. Por ser as mulheres mais emotivas. Mas também as mulheres precisam alcançar um equilíbrio entre a emoção e a sua fé. Amém, Jesus? E nós temos exemplos na Bíblia de mulheres que encontraram esse equilíbrio. Ana, Esther, Ruth, né? Foram mulheres citadas na Bíblia que alcançaram esse equilíbrio. Amém? Então nós precisamos entender isso, tá? Quando reconhecemos que nossa alma e nosso corpo também importam, passamos a cuidar melhor da nossa saúde emocional e física, não por vaidade ou humanismo, mas por obediência e reverência ao Deus que nos criou por inteiro. Então, nós vamos parar por aqui que já deu a hora. Então, o que nós precisamos entender? Que tudo que nós façamos, façamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Passamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o equilíbrio, ele é extremamente importante para a nossa comunhão com Deus, para o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Primeiro, porque Jesus é uma pessoa. Segundo, porque Ele nos criou. Terceiro, porque Ele colocou em nós todos os dispositivos para alcançarmos esse equilíbrio, tá? Então nós precisamos trabalhar isso internamente dentro de nós. Amém, Jesus? Só para salientar, para a gente terminar aqui, para a gente orar. Uma criança, quando nasce, ela precisa ser o quê? Educada e alfabetizada, certo? Educação não é alfabetização. Entenda isso. Eu já vi muitas pessoas, quando levava a Laísa para a escola, o Leonardo para a escola, ouvia muitas mães e muitos pais dizendo, olha, eu trago meu filho aqui para ser educado e ele volta assim desse jeito para casa. Errado. A escola não é para educar seu filho. Quem educa seu filho é você. Aí você está lá na escola para ser alfabetizado. Então, está vendo o desequilíbrio na vida de um ser humano? Ele confia a educação do seu filho ao Estado. E o que tem no Estado lá? Tem professores gay. Tem professores que vão lá para dar aula de ideologia de gênero. Você quer que o seu filho seja educado por eles? Tem professores que são macumbeiros, feiticeiros, satanistas. Tá entendendo? Você vai querer que ele eduque o seu filho? Não. Então a educação é você quem dá dentro da sua casa. Ele está indo na escola para ser alfabetizado. O que é alfabetizar, né, no arroz com feijão? Para simplificar. Saber ler e escrever. É para isso que ele está lá, né? Para ele não ser o ignorante na vida. Mas a educação quem dá é dentro de casa, tá bom? Então nunca eu levei meus filhos para a escola para eles serem educados.
Todas as reuniões de pais e mães que eu participei, né? As professoras chegavam e falavam assim: olha, o Leonardo é um aluno muito bom, ele é quietinho. E o que eu falava para a professora? Quando falava da Laísa também, quando eu falava para o professor, eu educo eles dentro da minha casa. Porque eu sei que aqui na escola eles estão aqui só para ser alfabetizados. As professoras ficavam... parecia que eu estava falando inglês. Por quê? Porque ninguém fala isso, é difícil. Entendeu? Mas é o correto. Amém? Então nós damos a educação, e a educação dentro da palavra de Deus. Nós que somos cristãos, nós temos que ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. A educação dele tem que ser dentro de casa, pelas nossas vidas, através da palavra de Deus. E lá na escola ele vai somente aprender o beabá, ler e escrever. Amém? Para não ser ignorante na vida. Então isso é o ponto crucial de equilíbrio na nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Até aqui, semana que vem, terça-feira que vem, a gente continua no nome do Senhor Jesus.